Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a 7ª apostila que vocês estão recebendo, referente à segunda semana, que corresponde à data do dia 7 ao dia 11 de junho, certo? Então, vamos lá. A proposta dessa atividade aqui, dessa primeira e da segunda aula, iniciamos fazendo a leitura de um trecho da crônica. Então, a professora vai ler para vocês. Comunicação. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar Como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles... Pois não. Como é mesmo o nome? Sim. Pomba. Que cabeça minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Então, esse é o trechinho da crônica que nós estamos trabalhando nesse período. Aí, qual que é a proposta de atividade aqui? Sublinho no texto o que é pedido na legenda. Então, vamos lá. De vermelho, vocês vão ter que identificar a fala do narrador. Em azul, a parte do comprador. E em verde, a parte do vendedor. Então, voltando ali nesse trechinho da crônica, vocês vão ter que fazer essa separação aí. Por que eu preciso identificar tudo isso, professora? Para facilitar a compreensão da crônica, identificar as partes de um todo ali da crônica, e futuramente, quando vocês precisarem produzir a de vocês, também vai ficar mais fácil para essa produção acontecer, certo? Então, vamos lá. Na segunda atividade, no trecho, pomba, que cabeça minha. A palavra me escapou por completo. O uso do ponto de exclamação, ele reforça a ideia de alegria, impaciência, ofensa ou tristeza. Quais dessas opções? Vou dar um tempinho. Assinalem, ok? Então, vamos lá. Analisem bem a frase para vocês conseguirem perceber o contexto dela, para identificar qual dessas pode ser a opção correta, tá bem? Aí, na terceira questão, tá assim. O uso de reticências no final de frase. Eu quero um daqueles indica raiva, espanto, ironia ou dúvida. Qual será a resposta correta? O que vocês acreditam que seja? Somente uma alternativa é a correta, certo? Vamos lá? Aí tem aqui, para relembrar. O sinal de pontuação reticências é usado para expressar continuidade, hesitação, dúvida ou sentimentos como saudades, decepção, tristeza, admiração e etc. Também é usado quando queremos criar suspense e deixar que o leitor imagine o restante da frase. Relembraram, então, o porquê que eu uso as reticências dentro de um texto, pessoal? Quais os objetivos ali que podem ser considerados quando ela aparece? Tá bem? Então, eu acredito que, lendo essa questão, vai ficar mais fácil para vocês também retomarem a anterior e conseguir chegar na resposta correta, tá bem? Vamos lá. Transcreva um trecho da crônica empregando corretamente o sinal de travessão no diálogo dos personagens. Empregando, pessoal, no sentido de usar, ok? Aí, nós temos aqui uma folha que foi colocada aqui, uma bem bonitinha, decorada, para vocês fazerem essa transcrição, combinado? A professora Eliane hoje vai explicar a terceira e a quarta aula também, ok? Já vou passar para vocês agora. Então, vamos lá. Ela vai dar continuidade à aula anterior, combinado, crianças? Então, vamos. Relembrando. Outra forma de registro do diálogo se caracteriza pela fala dos personagens dentro dos balões, principalmente nas histórias em quadrinhos e tirinhas. Os balões substituem o uso do sinal de travessão
Portanto, todo registro de balões com diferentes formatos indica também a fala do personagem. Bom, o que eu vou fazer uma ligação aqui com vocês lá na aula de arte, que eu vi que vocês estão também usando os balões, correto? Então, cada tipo de balão, ele tem um objetivo dentro de um texto. Às vezes é um balão de pensamento, às vezes é um balão de fala, um susto. Cada tipo de balão tem a sua característica, não é verdade? Então, retomem o que vocês aprenderam lá na aula de arte, que vai facilitar a compreensão na história em quadrinhos e entender melhor esse assunto aqui dentro, tá? A professora vai ler para vocês. Leia a tirinha e transcreva as falas da Magali usando o sinal de travessão. Está lá a Magali e a Mônica andando, vocês podem observar que está um dia bem quente, não é isso? E aí a Magali chega toda eufórica e pede 2 sorvetes. A Mônica, qual que é a cara da Mônica ali, pessoal? O que vocês conseguem perceber pela expressão da Mônica? Ela fez uma cara alegre, né? Por que será que ela fez essa cara alegre? Eu acredito que ela pensou que um sorvete era para ela. E vocês pensam a mesma coisa? Porém, vamos ver o que acontece no terceira tirinha aqui? E aí, Mônica? Não vai tomar nada? O que a Magali aprontou, gente, com a amiga Mônica? O que vocês compreendem? Olha a cara da Mônica. Isso mesmo. A Mônica pensou que ganharia um sorvete, mas na realidade a Magali acabou ficando com os 2, né? Essa Magali não tem jeito, né, pessoal? Então, o que vocês vão fazer? Transcrever essas falas aqui desses 2 balões, mas transformar no formato de fala do personagem, que ali atrás já deu uma dica, né? Que vai precisar aparecer o travessão, não é isso mesmo? Tem um espaço aqui para vocês fazerem, ok? Então tá, dando continuidade à interpretação da tirinha, vamos lá. Vamos responder outras questões referentes à tirinha. O humor da tirinha está presente no fato da Mônica ficar brava com a Magali, da Magali pedir 2 sorvetes, da Magali ser gulosa e ficar com sorvetes, ou do sorveteiro não entender o que aconteceu. E aí, vocês, olhando para a tirinha, qual das alternativas vocês marcariam como a correta? Se tiverem dúvidas, retomem aqui, observe a expressão de todos os personagens para poder assinalar a questão, combinado? A expressão facial das personagens no primeiro quadrinho indicam que eles sentem tristeza, calor, solidão ou medo. Bem fácil essa, né? Então, vamos partir para frente. A finalidade da tirinha é vender, informar, relatar ou divertir. Lembra que a gente tem bem estudado com frequência sobre tirinhas? Então, a tirinha, qual que é o objetivo de uma tirinha, pessoal? Assinalem aí para mim, por favor. Olha lá. O redemoinho sobre a cabeça da Mônica no último quadrinho indica que a menina está nervosa, amedrontada, curiosa ou distraída. Voltem lá, analisem a expressão dela e assinalem aqui, ok? Se tiverem dúvidas, me pergunta, tá bom? Leia o esquema com as principais características da crônica na página 51 do livro didático. Então, a professora, o que foi feito aqui? Nós pusemos aqui já essas características que aparecem, tá? Então, na verdade, isso daqui, olha, é chamado hora de organizar o que estudamos. Então, tudo que foi estudado até o momento sobre esse assunto, sobre crônica, ele vai aparecer aqui, tá? A crônica, narrativa em que conta uma história geralmente baseada ou inspirada em fatos do cotidiano. Qual que é a intenção da crônica, pessoal? Eu quero que vocês fiquem bem atentos a isso, ok? Provocar emoções, fazer humor, despertar o espírito crítico. Então, às vezes vocês podem falar assim, ai, professora, crônica é algo muito chato. Vamos quebrar esse paradigma? Vamos quebrar isso daí que vocês têm na cabecinha de vocês? Vamos colocar uma nova visão, tá? Eu sei que vocês são uma turminha muito boa, muito estudiosa, então vamos pensar assim. Quando eu ler uma crônica, eu preciso ter um humor para compreender a crônica, tá?
e o espírito crítico. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes aparecem em jornais, revistas, as crônicas? Então, pessoal, se eu tenho lá uma mentalidade de repente, ser crítico em relação a uma questão política, a tudo que está acontecendo na sociedade, vamos usar esse momento aqui de pandêmico, né? Então, se eu tenho essa criticidade, eu consigo entender a crônica e ver a crônica como algo interessante, que vai além de um texto, ok? Na verdade, nós começamos com essa crônica que é um pouquinho mais leve, mais divertida, né? Mas nós vamos avançar esses estudos. Então, vamos quebrar isso. Crônica não é algo chato. Crônica é algo para crianças que pensam com criticidade, ok? Como vocês são quinto ano, eu acredito nesse potencial de vocês de fazerem esse tipo de análise nesse texto, certo? Linguagem e construção. Então, vamos lá. Qual é a linguagem e construção de uma crônica? Ela tem os elementos. Quais são os elementos que aparecem nela? São personagens, acontecimentos, tempo e espaço. Então, sempre que eu for pensar em crônica, esses elementos precisam acontecer. Momentos, situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Complicação, ok, clímax é aquele ponto assim principal dentro do meu texto. Então, ela precisa acontecer ali, tá? É o ponto-chave. Vamos pensar assim. É o principal que aparece ali dentro. Então, ela vai precisar aparecer, combinado? A linguagem geralmente é informal, espontânea e de uso do cotidiano. Lembra que lá atrás, muitas vezes, eu falei, não posso usar expressões do cotidiano? Aqui é permitido. Olha que legal. Algo que eu não podia fazer lá atrás em alguns outros textos, nesse eu já tenho essa possibilidade. Então, lembra que eu falei, vamos olhar o lado legal da situação? Aí, uma questão legal para a gente poder pensar que eu posso pôr dentro do texto, ok? O leitor, que tipo de leitor que lê a crônica? Ele é interessado em histórias inspiradas em fatos do dia a dia. Então, o que é um leitor de crônica? Ele vai acontecer com ele? Aqueles fatos legais ou não que acontecem no cotidiano, vai estar dentro da crônica. E aí, esse leitor de crônica é esse tipo de leitor. Então, pessoal, veja um lado bom da crônica, tá? Como eu estou dizendo a vocês. Vou contar uma história bem rápida, que as crianças que já foram meus alunos, né? Que nós tivemos a oportunidade de ter as aulas presenciais, mas para quem não me conhece vai saber agora que eu gosto de contar umas historinhas. Olha só, tem um amigo meu, que é bem jovem, e eles tiveram um caso que aconteceu com uma amiga na escola, e eles aproveitaram esse caso aí, usaram esse caso e publicaram um livro, uma crônica, entenderam? Como a gente pode pegar aqueles fatos que acontecem no cotidiano e fazer uso e trazer ele para perto de mim? Tá vendo como a crônica é algo bem interessante? Só basta a gente saber aproveitar o fato, cada fato que acontece. Aí, aqui na questão 6, nós temos prática de oralidade, tá? No livro didático, na página 52, apresenta a comparação da imagem de um alfinete de segurança com a descrição apresentada. E aí vai ter o significado de um alfinete aqui, tá? Eu vou só passar, não vou ler, vou deixar para que vocês leiam, tá bem? Então, quando eu for procurar, a pessoa pegou no dicionário Aurélio o que significava alfinete e encontrou todas essas explicações. Que tal você, assim como o autor, descrever um objeto? Pode ser por escrito, áudio ou vídeo. Será postado pela professora da turma. Ou seja, essa que é a atividade. Se você optar por fazer um áudio ou um vídeo, vocês vão enviar para a sua professora para que ela coloque no grupo da turma. E se você preferir apenas escrever sobre o assunto, você vai colocar aqui para nós. Combinado? Aí tá lá. Pesquise na internet ou dicionário o verbete correspondente ao objeto que você descreveu. Verbete, pessoal, eu vou pensar em verbo, vou pensar na palavra, tá? No significado dela. Então, eu vou lá no dicionário e procurar esse significado, combinado? E colocar aqui. Eu vou deixar aqui em sexta aula para depois, eu explico para vocês, tá bom?
Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Espero ter sido útil essa aula para vocês. Um grande beijo, aproveitem, façam com muito capricho, certo? Para que a gente possa dar continuidade nas próximas aulas. Até mais, meus amores. Um grande beijo. Fiquem com Deus e se cuidem.